Agora, encerrando, hoje domingo, já estamos às 14h22, domingo, dia 7 de janeiro, domingo da Epifania, encerramento das festividades de Natal e a última semana do Natal, mas já começam a praticamente as atividades, mesmo que religiosas, tomarem um sentido mais de tempo comum, a preliminar do tempo comum. Amanhã vai ser comemorado o batismo do Senhor. Com o batismo, Jesus começa a sua vida pública. E o tempo comum enfoca basicamente, principalmente nessa primeira fase, né, são duas fases do tempo comum. Nessa primeira fase, do início do ano até a Páscoa, o tempo comum enfoca a vida pública de Jesus. Assim, também nós vamos fazer algumas reflexões, nós já colocamos alguma coisa na questão semiótica em nossa página do Facebook, quem quiser ver. Alguns grupos de WhatsApp nós colocamos uma análise semiótica, né, de uma pomba, por conta de uma outra foto que nós publicamos durante esse ano de guerra, uma pomba branca morta, né? Nós encontramos uma pomba que que ela está viva, mas ela não conseguia alçar voo, né? Era frágil e nós fizemos um paralelo com a questão da epifania, o menino que é frágil, né? E ele não ia iniciar a vida pública agora. Agora, no tempo comum desse início, é que Cristo começará a alçar o seu voo. E assim nós queremos também que nós alcemos ao voo e continuemos nessa perspectiva cristã de busca de harmonia nas relações e busca de uma paz, né? Cristo é o príncipe, o rei da paz, é rei. Os magos, os sábios do Oriente vieram saudá-lo como rei, trazendo um ouro, né? É o reconhecimento do seu poderio. E um rei, poderio material, e a mirra, o incenso, é o seu poderio espiritual, Cristo. Então, e nós fazemos também que a Bíblia, muitos intérpretes e muitos estudiosos bíblicos, exegetas, teólogos, né, gostam de pegar cada livro da Bíblia, principalmente a Bíblia cristã, e analisar a questão da forma literária em que ela é feita. Todos os livros têm uma forma literária, tem umas denominações eloístas, ravistas, tem algo mais teológico, mais cristológico nos evangelhos. O Evangelho de João, muita gente fala que é um tratado de teologia, né? E o Evangelho de Mateus e Lucas é mais cristológico. O de Marcos é o primeiro evangélico, mas é bem sobre a vida de Cristo mesmo, assim, suas atitudes, não tem uma análise assim profunda. Mateus e Lucas, quando enfocam a infância de Jesus, eles querem ter um lado cristológico na infância de mostrar a missão de Cristo e um elo do Antigo Testamento com o Novo. Isso que Mateus e Lucas veem na parte da infância de Cristo, que o Natal enfoca e está se encerrando agora, né? E ele, da tribo de Judá, um judeu e descendente de Davi, né? Descendente direto, mais na frente, um cego e outras pessoas irão chamar ele de filho de Davi, por conta dessa descendência e por conta de José. Ao mesmo tempo, a forma literária também é mais ou menos uma novela, né? E se pegar só a parte da infância, o encerramento agora seria e viveram felizes para sempre, mas não foi isso, né? Mas passando os percalços, a perseguição de Herodes, depois que os magos vão embora, né? Cristo se refugia no Egito, tem um outro percalço, mas depois ele volta e, segundo Lucas, crescia em entendimento e graça diante de Deus, e Maria, sua mãe, guardava todas aquelas coisas em seu coração. E
E a própria história narrada no Natal, no início do Evangelho, em Mateus e Lucas, é meio novelística, né? José era prometido de Maria, Maria aparece grávida, ele tenta abandonar Maria, Deus aparece e fala que aquilo é obra do Espírito Santo, né? A própria condição de Deus, que não precisava pedir o sim de Maria para se encarnar, mas ele quis pedir esse sim, já coloca dentro daquelas quadras e das posteriores histórias medievais, bem influenciadas do cristianismo. A Idade Média é uma idade onde vigorava plenamente, principalmente na Europa, o cristianismo, né? E tem aquelas quadras, as histórias, os contos de fada, os enlaços e o final, e viveram felizes para sempre. E essa questão, e geralmente tem aquela luta do casal, né? Um amor impossível, isso é bem novelístico até hoje e tem seus primórdios ali, porque antes, na Idade Antiga, a mulher não era consultada, ela era prometida para alguém e era obrigada a casar com esse alguém, ou então, nas conquistas que haviam, o conquistador adquiria as mulheres para o seu convívio. Vigorava em muitos países, a maioria, a poligamia, né? E nas guerras, um dos despojos era as mulheres do vencido, que passariam a servir até sexualmente os vencedores, principalmente os príncipes. Mas a partir do Evangelho e dessa parte do nascimento de Cristo, com a anunciação do anjo à Virgem que ela iria dar à luz, e pedindo a ela uma autorização, depois ela fala, faça-se em mim, segundo a sua vontade, passou-se a exigir, né, nos meios ocidentais, o consentimento da mulher para um laço matrimonial, coisa que vigora até hoje, embora em algumas civilizações atuais, como a indiana, algumas muçulmanas também, esse consentimento da mulher não é muito valorizado. Então, o cristianismo, nessa parte da infância de Jesus, foi importante nesse aspecto e inclusive nessa questão das semiologias, ou semiótica. Na semiótica, analisa os meios de, de produção arte visual e literária do homem, né? E os romances medievais, né? Os contos de fada sempre têm esse enfoque no casamento da mulher e um príncipe que chega e aí enlaça um príncipe geralmente com uma gata barralheira, pega uma mulher pobre, né? Terem mulheres mais ricas, esse amor impossível, né? Romeu e Julieta, o clássico de Shakespeare, que é bem dentro do espírito medieval, tem um pouco sua origem na história da infância e do nascimento de Cristo. Algo interessante, né? E na Idade Média se formulou o jargão e viveram felizes para sempre. A religião cristã tem essa promessa de uma vida eterna e feliz, uma vida de contentamento. Inclusive, essa vida começa aqui. A Igreja Católica já teve uma época em que era totalmente desprezado essa vida aqui, né? Hoje não tem mais isso. E a igreja fala, a vida começa aqui. E tem uma santa doutora da igreja, a primeira mulher doutora da igreja, Teresa de Ávila, que em seus êxtases ela fala que já experimentava o gozo eterno, a felicidade eterna, nos êxtases a partir da meditação. E na época foi até objeto de censura parcial da Inquisição, que depois foi liberado, né? Hoje é reconhecido como uma doutora da igreja, porque na época não tinha essa visão aí
Teresa de Ávila, a santa carmelita espanhola, em sua obra, principalmente Castelo Interior Moradas, ela propaga isso. Na outra obra, Caminho de Perfeição, ela aconselha, ela fala que a mortificação é importante, mas se estiver debilitando fisicamente a pessoa, ela aconselhava as suas noviças que estavam sob a sua orientação, se estiver passando mal, tudo, é abandonar a mortificação, que aqui inclusive poderia ser uma abertura para demônios. No livro Caminho de Perfeição ela fala isso. Bom, era isso, nesses termos semiológicos que nós queríamos falar sobre a Epifania, encerrando esse tempo. Voltaremos no momento oportuno, provavelmente domingo que vem, já no início do tempo comum. Boa tarde a todos.